Coríntios, capítulo 12. Mesmo assentado, vamos ler esse texto depois que eu encontrá-lo. 2 Coríntios, capítulo 12, é um texto que eu acredito conhecido de nós mesmos, de nós todos. Paulo fala sobre o seu espinho na carne, mas fala também sobre a glória de poder superá-lo. É necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço tal homem. Se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Acerca do qual, o espinho, 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Vamos a essa última frasezinha de Paulo, vamos lá? Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Posso ouvir só os homens? Vamos lá, homens. Mulheres bem fortes, vamos juntas? Pois é uma incongruência a fala de Paulo, né? Quando é que você se sente forte, Paulo? Quando eu estou fraco. Quando é que você se sente fraco? Nunca. Ele está dizendo que na fraqueza humana, ele se entrega dependentemente à graça de Jesus, e porque ele se entrega à graça de Jesus, a fraqueza humana não o abate, ou seja, não o paralisa. Ele não vive o que eu chamo de interrupção de processo. Tudo que ele intenta, ele leva até o fim. Tudo ele planeja, ele leva até o fim. Sua vida não é interrompida. Paulo está falando de um estágio de maturidade espiritual que, acredito, todos nós podemos chegar, mas que, a despeito dessa possibilidade, muitos de nós não chegam. Por quê? Porque a gente não aprende a lidar com a própria fraqueza. Paulo diz umas coisas aqui muito sinistras. Ele diz que, por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e angústia por amor a Cristo. Pense comigo, me responda ou responda para si mesmo. Fraqueza, angústia, tristeza, derrota, nós geralmente as publicamos ou a gente empurra para debaixo do tapete para que ninguém saiba? O que a gente faz? Opção 1 ou 2? 2. Você não vê ninguém publicando, por exemplo, no Facebook as suas derrocadas. Ninguém coloca os seus podres. Ninguém coloca se sentindo triste. Ninguém coloca as suas mazelas. A gente só coloca as coisas boas. As coisas tristes, delas nós fugimos. Porque nós achamos que as coisas tristes, as coisas dolorosas, as coisas adversas, nada tem a ver com a ação de Deus na vida. Nós as desprezamos. Paulo está dizendo, não, eu lido com fraqueza de forma diferente. Esse texto de Paulo é muito legal. Agora, a maioria das vezes que a gente lê esse texto, nós, os que lemos a Bíblia, os crentes, lemos sobre o episódio
no qual Paulo revela a sua passagem pelo paraíso. Ele fala com esse homem, se for no corpo, fora do corpo. Ele fala dele mesmo. Ele fala que viveu um arrebatamento, ele esteve no paraíso, lá onde está o trono de Deus. Vou falar isso mais adiante aqui. Mas ele, a despeito de dizer que viveu uma experiência fenomenológica, fenomenal, ele, a despeito de revelar isso, que poderia trazer glória ao seu próprio nome e honra entre os homens, ele diz assim, ó, eu estive onde nenhum homem esteve, vi o que nenhum homem viu, ouvi o que nenhum homem pôde ver, coisas inefáveis que não podem ser ditas, mas, espera aí, não me glorifiquem não, eu voltei de lá com um espinho na carne. O fato de ter vivido essa experiência sobrenatural junto ao trono de Deus não me fez um homem melhor do que vocês. Eu continuo um ser humano normal, tão normal, que eu tenho um espinho na carne que eu imagino seja produto de um demônio, de um mensageiro de Satanás a me esbofetear. Veja, Paulo passa pela maior exaltação que um homem no planeta já passou, e ele não volta de lá orgulhoso nem soberbo. Ele volta e diz assim, eu vou falar de vocês de um espinho que eu tenho na carne. Agora, olha que coisa interessante. Quando a gente lê essa história, o que causa mais curiosidade em nós? As experiências no paraíso ou descobrir qual é o espinho? A gente quer saber qual é o espinho na carne de Paulo. O pastor vai falar hoje? Não, não vou. Pode ir embora, que fofoqueiro, que eu não vou falar da vida dos outros. Desde que eu sou garoto, eu vejo gente falando sobre o espinho na carne de Paulo. O cara está contando coisas inefáveis e nós estamos discutindo qual é o espinho na carne de Paulo. Nós queremos saber qual é o podre na carne de Paulo. Agora perceba, vamos imaginar que nós descobríssemos qual seja o espinho na carne de Paulo. Cresceríamos no quê? Mas vamos imaginar que ele compartilhasse as coisas inefáveis que a um homem não pode referir-se. Ah, nós seríamos edificados. Mas aquilo no que nos tornamos, enquanto homem, enquanto ser humano, enquanto sociedade, faz com que geralmente nossos olhos estejam fitos naquilo que não edifica. Nós somos viciados no supérfluo. Nós somos viciados no que não tem valor algum. Nós somos consumidores de informações lixos. E vamos nos tornando, portanto, como eu tenho dito aqui há 20 anos, esse depósito de lixos emocionais que vão adentrando a nossa alma, nosso coração, nos empanturramos de cultura inútil. E tudo que entre nós, de nós sai. Nós somos alvo da cultura inútil, do lixo alheio, e daqui a pouco nós somos os agentes produtores desse mesmo lixo. Nós somos primeiro vítima e depois produtores desse mesmo lixo, porque a cultura do lixo é a nossa cultura. Nós estamos preocupados com o espinho na carne dos outros. Ó, eu vou te contar uma fofoca. Sabe esse irmão que está sentado do teu lado? Tem um espinho na carne. O do lado direito e do lado esquerdo. Mas para tu não ficar sem graça e olhar para trás, esse irmão cuja cabeça está na tua frente também tem. Ó, esse pastor para o qual vocês olham, tem uns 15, uns 30 espinhos. Não consigo nem deitar direito de tantos espinhos, sou quase um. A gente vive se preocupando com o espinho na carne do outro. Bom, vamos lá. Paulo conta a sua experiência de arrebatamento. E por que ele conta essa experiência exatamente para uma igreja como a de Corinto? A mais carnal do Novo Testamento. A mais distanciada do Evangelho de Jesus. A mais dividida, a mais rachada. Por que Paulo conta essa experiência exatamente para essa igreja? Por que não para a igreja de Éfeso? Por que não para a igreja de Roma? Por que para a igreja de Corinto? Ele conta para defender o seu apostolado junto a essa carnal igreja. Foi uma maneira que ele usou para convencer aquela igreja de que ele era um homem de Deus, porque a igreja já duvidava. Deixa eu contar um pouquinho para você a história de Corinto, a cidade onde estava essa igreja. Corinto era uma cidade cosmopolita, então ele era uma grande metrópole e foi a maior daquela época lá. Rica, comércio variado, diversificado,
Por quê? Porque ela tinha 2 portos. Era uma cidade portuária. Então, tudo que passava no entorno, das cidades do entorno, dos países do entorno, passava por Corinto de alguma forma, nem que fosse para que os funcionários daqueles navios descansassem. Então, ali havia todo tipo de lazer, de prazer, de tudo. Então, era uma cidade grande, uma cidade cosmopolita. Tinha gente de todo tipo, de todo lugar do mundo. Era uma igreja assim, era uma cidade, digamos, seria a Nova York da época. Uma grande cidade, próspera. Chegou a ser a capital da Grécia Romana, do grande Império Romano. Ela foi a grande capital, e no tempo de Paulo, estima-se que ela chegou a ter 800 mil habitantes. Para aquela época, uma mega cidade. 800 mil habitantes hoje deve ter Goiânia, por exemplo. Capital de Goiás. Uma grande cidade. Corinto era uma mega cidade. Por isso, uma cidade de pluralidade religiosa sem precedentes e, consequentemente, de muito sincretismo religioso. Essa cidade era de tal forma sincrética que ela edificou o templo para dezenas de deuses do Olimpo. Por exemplo, lá havia um templo dedicado a Apolo, outro a Artemis, outro a Dionísio, outro a Diana. Havia um outro templo dedicado a Vêneres, outro a Poseidon, além de templo para Júpiter e templo para Zeus. Mas qual era o templo mais famoso da cidade de Corinto? Era o templo de Afrodite, da deusa Vênus. Quem era Afrodite? Quem era Vênus? A deusa do sexo e do amor. Vênus, Afrodite, era conhecida como a grande prostituta da Babilônia. Ela, a deusa protetora das prostitutas, das profissionais do sexo. Seu culto, como era? Era através de orgias e bacanais. Era o maior templo. Era o mais famoso. A ele acorriam pessoas do mundo inteiro. Era, portanto, uma cidade sem precedentes em promiscuidade. Foi nessa cidade, promíscua, sincrética, idólatra, imoral, que Paulo, pelo Espírito Santo, planta uma igreja. Lá está a igreja de Corinto. Um templo a Jesus Cristo também. Ok, essa igreja, ao invés de influenciar a cidade, foi totalmente influenciada por ela. Ao invés de evangelizar, ela se tornou secular, ela foi secularizada. Foi uma igreja que perdeu transcendência, foi uma igreja que perdeu Jesus de vista, foi uma igreja que se carnificou, que se materializou, de tal forma que Paulo faz referência sobre a imoralidade dessa igreja em vários textos. Se você anota sermão, você pode pegar lá em 1 Coríntios 5, de 1 e 2, Paulo adverte a igreja porque havia um filho vivendo com a madrasta, um menino que dormia com a mulher de seu pai. A igreja sabia e conivia. Havia, 1 Coríntios 6, de 1 a 8, irmão defraudando irmão, roubando irmão. E essa cultura do roubo, da defraudação e da corrupção era tão grande na igreja que os líderes da igreja não eram mais capazes de julgar tantas causas. Eles recorriam, o irmão, a juízo secular. Paulo adverte a igreja. 1 Coríntios 6, de 9 a 13, fala dos pecados que pululavam aquela comunidade, do corpo. Fala de devassidão, idolatria, adultério, fala dos efeminados, dos bêbados, dos sodomitas, dos ladrões, dos avarentes, dos maldizentes, dos roubadores e etc. Paulo fala que tudo que havia do lado de fora da cidade, havia do lado de dentro da cidade. Paulo está dizendo, essa igreja não parece de Jesus, essa igreja parece de Afrodite. Essa igreja parece que adora a Vênus. 1 Coríntios 6, de 15 a 20, ele mostra como a prostituição tornou-se algo normal na prática comunitária. Daí Paulo, em 2 Coríntios 7, 1, adverte a igreja: ora, amados, visto que temos tais promessas do tempo futuro, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Paulo está advertindo essa igreja. É para essa igreja que Paulo compartilha o seu arrebatamento. Paulo já tinha falado a respeito de tudo a respeito de Jesus. Paulo já tinha falado de tudo a respeito da graça. Paulo já tinha falado de tudo a respeito dos feitos do Espírito Santo. A igreja não ouve
A igreja duvida da palavra paulina e da competência paulina para ministrar a palavra, duvida do seu chamado e da sua vocação e salvação. É para essa igreja que Paulo compartilha o seu arrebatamento. Paulo tenta ganhar a igreja para Jesus de novo. Ele quer defender o seu apostolado. Ele quer voltar a pastorar aquela igreja. Uma igreja carnal perde a sua capacidade de discernir o que é de Deus e quem é de Deus ou não. Porque estamos na carne, como Corinto, a gente não sabe quem é de Deus, quem fala em nome dele. Nós estamos confusos. Nosso juízo se confunde. Paulo está tentando trazer essa igreja para a palavra de novo. Uma igreja que perdeu a essência. Uma igreja que, embora de Cristo, diz o primeiro versículo da primeira carta, a igreja de Cristo que está em Corinto, mas embora de Cristo, sem Cristo. Uma igreja que perdeu a essência. Vamos falar um pouquinho, uma vez que a gente já sabe o que é Corinto e a igreja. Deixa eu falar um minutinho sobre o espinho na carne de Paulo. Ninguém sabe que espinho é esse. Ninguém. Nós nunca saberemos que espinho é esse. As elucubrações a respeito do espinho de Paulo vai de um problema físico. A maioria dos comentaristas acreditam que era um problema de visão, uma oftalmia, portanto, estrábico, míope, lembra, não havia óculos naquela época, dificuldade de ler, dificuldade de tudo mais, que alguns dizem que o seu olho se tornou defeituoso, que poderia ser daqueles olhos brancos, sei lá, um glaucoma. Alguns acreditam, a maioria dos estudiosos acreditam, por algumas razões, que o problema de Paulo era no olho. Isso é uma das vertentes e a mais crível por aí. Então vai de um problema físico a uma fraqueza carnal, daquelas que nós chamaríamos de fraquezas humanas, aquelas que eu tenho, você tem, todo mundo tem, mas que Paulo, dado ao seu grau de espiritualidade, não admitia em si. Acredita-se que Paulo vivia uma espiritualidade tão profunda que ele não aceitava algumas realidades carnais e humanas, o que é um equívoco dele. Os crentes contemporâneos preferem acreditar que o espinho na carne de Paulo tem a ver com esse problema carnal, com essa fraqueza carnal. Da onde tiram essa vertente? Tira de Gálatas capítulo 4, versículo 13 e 14, quando ele escreve para as igrejas da Galácia, ele diz assim: e vós sabeis que por causa de uma enfermidade da carne, não é na carne, por causa de uma enfermidade da carne vos anunciei o evangelho a primeira vez. Agora olha o versículo 14. E aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não o desprezaste nem repelistes, antes me recebeste como a um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, como é que eu vim parar na Galácia? Por causa de um problema na carne. Por causa de alguma coisa na minha carne que não era uma coisa comum, porque para eles podia ser uma tentação, uma provação. Ou seja, o que Paulo revela aos Gálatas, sem dizer quem é, porque não é para nós que ele revela, era uma coisa que o incomodava muito e causava uma certa repulsa aos seus discípulos. O que era, pastor? Era pecado? Não faço a menor ideia. E outra, eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu leio esse texto, eu me prendo o seguinte: pecado ou não, fraqueza da carne ou não, problema físico nos olhos ou não, o texto está dizendo, quando ele chega na Galácia, ele chega por causa desse problema. O espinho não o impediu de anunciar o evangelho. Vós sabeis que por causa de uma enfermidade da carne vos anunciei o evangelho a primeira vez. Então ele está dizendo, eu tenho um espinho. Sim, a saber, o mensageiro de Satanás. Mas com o mensageiro de Satanás ou não, colocando espinho em mim, isso não me impede de anunciar a vocês o evangelho de Jesus. Então escuta, não há problema na tua vida, de origem espiritual ou não, que possa impedir você de ser você para a glória de Deus. Se você deixou de ser um você para a glória de Deus, não foi por causa do seu pecado nem do seu espinho.
Ah, o problema de Paulo era físico. Ele anunciou o evangelho. Ah, o problema de Paulo era um pecado. Ele anunciou o evangelho. Então ficar discutindo qual foi o espinho de Paulo é bobagem. Bobagem. Não edifica. O fato é que Paulo, com espinho ou não, com enfermidade ou não, com pecado ou não, ele foi Paulo e até hoje ele abençoa a minha vida e a tua vida. Glória a Deus ou não glória a Deus? Ele foi Paulo. Então vamos a algumas questões sobre as revelações de Paulo e não só sobre o espinho. Vamos usá-lo, mas sobre as revelações. Primeiro, vamos falar do espinho. O espinho na carne de Paulo exerce, olha só, maior influência nele do que o arrebatamento ao terceiro céu. Paulo fala que viu no paraíso coisas que homem algum antes dele ou depois dele havia visto. Paulo diz também que ouviu coisas inefáveis. Essa palavra inefável no grego é uma palavra muito legal, que traduzida literalmente, irmãos, olha que coisa interessante. Algo que não se presta para ser expresso pela língua humana. Paulo foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu. Deixa eu explicar terceiro céu na visão deles. Para eles existiam 3 tipos de céus. Esse céu onde o passarinho voa, onde nós não chegamos porque a gente não voa. Existe o céu, que é aquele para o qual a gente olha para o alto e vê azul, que é o firmamento. E para eles existia um terceiro céu, que está acima do firmamento, que é onde está o trono de Deus, onde só Deus está. Então, quando você está na sua asa delta voando, você está no primeiro céu. Quando você está no avião, você está no primeiro céu. Quando você olha para o firmamento, você vê o segundo, a gente já não chega lá. O terceiro é onde está o trono de Deus. Paulo está dizendo, eu fui levado ao terceiro céu. Ele está dizendo, eu estive na presença de Deus. E eu não morri para viver essa experiência. Ele fala que a sua experiência é única. Uma experiência que não se pode repetir. Ele diz, eu ouvi coisa que a língua humana não consegue pronunciar, muito menos entender. Paulo diz que a palavra de Deus que nós lemos, isso aqui que nós estamos lendo, ele ouviu na boca e na língua do próprio Deus. E o mais divino, ele compreendeu o que Deus disse a ele. Imagine, irmão, se um crente desses nossos vivesse isso hoje. O camarada sobe um monte aqui. Aqui, ó, em cima, vai orar. Passa lá 2 horas orando, diz que viu o anjo. Ele já desce soberbo para burro. Ele bota para todo mundo que sobe no anjo, que está no óleo, que está no fogo, está buscando poder, está buscando glória. Bota em tudo que é lugar que ele ora no monte. Aí chega perto de você e pergunta, ô Júlio, você ora no monte, Júlio? Não, no monte não, ora no quarto. Não, você não sobe o monte, então você não é crente. Quem sobe o monte acha que é mais crente do que quem ora no banheiro. Como se a questão da oração fosse geográfica mesmo. Agora você vê, Paulo foi ao terceiro céu, ouviu uma língua que o ser humano sequer pode pronunciar. Ele desce, mas ele diz que o impressiona mesmo é o seu espinho. Ele está dizendo, eu tinha razão para me gloriar, eu tinha razão para me soberbecer. Eu até deveria fazer isso, porque traria nome ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Mas ele está dizendo, o espinho fala mais alto em mim. Todavia, a despeito dessa experiência toda, Paulo diz que embora possa e deva gloriar-se, ele não se gloria de tais experiências. Por quê? Porque Paulo enxergava o seu espinho. Irmão, você sabe por que nós vivemos um tempo de pessoas tão soberbas? Você sabe por que viver em sociedade para nós está se tornando quase inviável, impossível? Porque nós nos tornamos uma sociedade que não enxerga mais os seus próprios espinhos. Agora nós ficamos procurando espinhos na carne do outro. E o pior, nós não só procuramos espinhos na carne do outro, nós achamos o espinho. E quando nós achamos o espinho, ao invés de no outro ajudar a vencer o seu espinho, nós publicamos o seu espinho e nós o expomos à vergonha. Falei na semana passada que estou lendo um autor, ganhei de presente do William. Cadê o William? Está aí? Tá. Aliás, tem que comprar a camisa com o William. Como é o nome daquele livro, William? Esqueceu também. Então tá mais velho que eu, então. Hã? Humilhado, exatamente. O William me deu um livro, eu ler esse livro. O autor, Humilhado.
ele compara o tempo das bruxas na Idade Média, eu citei isso no domingo passado, com as redes sociais. Lá na Idade Média, quando uma mulher era julgada bruxa, principalmente pela igreja, o que acontecia com essa mulher? Ela era arrastada para a praça pública, ela era humilhada, ela era espancada, ela era linchada, ela era apedrejada e ela era queimada viva. Em praça pública, ela era exposta ao vitupério, ela era exposta à vergonha, ela era desnudada diante da comunidade. Ele fala que as redes sociais se tornaram a mesma coisa. Quando o erro de um semelhante nosso é descoberto, o primeiro lugar no qual a gente joga é na rede. A gente o chama de verme, a gente chama de corrupto, de ladrão, de safado, de vadio, de vagabundo, de mentiroso, de falso. E nós o apedrejamos em praça pública, e a praça pública é a rede social. Eu falei domingo passado, nos tornamos numa geração de carregadores de pedras, nos tornamos apedrejadores crônicos. Nós, quando descobrimos o espinho de um semelhante, nós imediatamente o expomos e o apedrejamos. Como que se nós não tivéssemos espinho em nós, como que se nós não tivéssemos algo a ser descoberto também. Nós nos tornamos uma comunidade de hipócritas. Nós atiramos pedra porque a gente não enxerga mais o nosso espinho. Nós acusamos, ao invés de estender a mão, porque a gente não enxerga mais o nosso espinho. Não temos ajuda quando mais precisamos, porque quando alguém precisou, ao invés de ajudar, nós jogamos pedra. E hoje nós estamos sozinhos, nós estamos solitários. Nós somos uma geração de 7 bilhões de pessoas solitárias, que vive no meio de uma massa completamente só, não consegue conexão de alma com quase ninguém. A gente não consegue mais conexões vitais. Nós estamos do lado, mas não somos ladeados. Nós não somos iguais. Estamos iguais, mas não somos. Nossas conexões humanas não conseguem mais ser feitas, porque os muros invisíveis nos separam e esses muros são cada vez mais fortes. E por que são mais fortes? Porque toda vez que a gente está do lado de alguém, a gente está do lado de um possível apedrejador. E o que desperta em nós, quando estamos nas nossas comunhões, é o nosso instinto de autopreservação. Eu fico assustado com a solidão que assola essa geração. Pastor, por que eu estou assim tão triste? Por que eu não consigo conexões? Por que eu não consigo vencer essa angústia, pastor? Por que a minha vida perdeu sentido? Não sei. Tenta dar uma olhadinha, já que você está sozinha, tem tempo, olha para trás. Tenta identificar as pedras que você já jogou na vida sobre alguém. Entenda a pedra como palavra, crítica, juízo sem convencimento pleno de causa. Tenta com honestidade subjetiva fazer uma análise de quantas pedras você carregou e atirou. Talvez, fazendo uma análise honesta do nosso passado, nós entendamos o nosso presente. O que eu amo em Paulo é que Paulo viveu uma experiência que só um homem no planeta viveu, mas essa experiência não roubou dele a visão de si mesmo. Paulo diz, eu poderia me exaltar, mas não farei, porque eu enxergo o meu espinho. Eu não vou tirar meu pé do chão, porque no chão eu estou fincado. Por quê? Porque eu estou corrompido por esse chão no qual piso, que é manchado de sangue. Paulo enxergava os seus espinhos. Quando ele revela a sua experiência espiritual, que foi verdadeira, ele não esconde a sua experiência carnal, quase demoníaca. Ele poderia, naquela igreja carnal, esconder o tal do espinho. A igreja da Galácia sabia, a igreja de Corinto não. Ele poderia, naquela igreja sem visão, simplesmente mostrar que ele é um homem quase divino. Talvez aquela igreja se prostrasse, mas ele foi honesto. Esse homem divino é divino porque reconhece suas carnalidades, não porque é superior a vocês. A honestidade de Paulo me causa admiração, né? Ele fala do seu arrebatamento, mas ele fala do seu espinho. E a revelação do espinho, para mim, é a comprovação cabal de que, de fato, ele esteve lá. Porque há muitos de nós que dizemos ter estado em algum lugar com Deus, mas esse lugar no qual estamos com Deus só nos transforma em especialistas em dissimulações. Vivemos num tempo onde os santos são tão santos que perto deles nós nos sentimos carnais.
Nós achamos que alguns homens e mulheres de Deus são de outro mundo. Porque não é possível que sinta o que eu estou sentindo. Não é possível que essa mulher que está cantando aí, esse homem que está pregando aí, falando das suas experiências com Deus, seja alguém do meu mundo. Porque, cara, eu não consigo viver o que eles vivem. Às vezes, o que eles dizem viver, não vivem. É mentira. Estão vendendo imagem. Porque mesmo sendo Paulo, mesmo tendo estado no terceiro céu, mesmo tendo ouvido da boca que sai do próprio Deus, coisas que nenhum outro homem viu, isso não retirou dele a sua humanidade e a realidade do seu espinho, e ele permaneceu humilde. Então veja, irmão, notem que mesmo depois do arrebatamento, mesmo depois da experiência fenomenológica, todas as lutas de Paulo foi no sentido de livrar-se do espinho e não de retornar ao paraíso. Ele esteve lá e volta com espinho. E ele não pede para voltar para lá, ele quer se livrar do espinho. Esse é Paulo. Paulo não quer uma vida sobrenatural. Ele quer uma vida natural e simples. Ele só quer viver uma vida onde ele possa trafegar sem interrupções. E ele entende que trafegar sem interrupções talvez seja trafegar sem espinhos. Não. Ele aprendeu que trafegar numa vida simples e uma vida que vale a pena não tem a ver com espinhos ou não espinhos. Aí ele aprende o quê? Segundo, que uma vida natural e simples não depende de experiências catárticas e sobrenaturais com o divino. Ela precisa somente permanecer debaixo da graça de Deus. Então escuta, quando Paulo descobre o seu espinho, você vê lá nos versículos 8 e 9, ele diz, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que afastasse de mim. 3 vezes, para eles, era o número da perfeição. Era tudo que um ser humano podia orar. Quando Paulo diz, orei 3 vezes, ele está dizendo, pedi tantas vezes quantas fossem possível. Deus, me tira o espinho, me tira essa dor, me tira essa fraqueza. Eu não sei se acontece com você, como aconteceu comigo aos 17 anos. Me converti aos 17 anos de idade, entrando na brigada paraquedista. Tanto tempo para me converter, fui me converter na época que entrei no exército. E ser crente no exército é complicado. Mas que bom que eu me salvei lá. Aí com 17 anos, estudioso demais, autodidata principalmente, apaixonado pela palavra, me apaixonei pelo Velho Testamento. Passava horas dentro do quarto. Quando eu não estava no quartel, eu não estava na escola, eu estudava à noite. Sábado eu passava o dia inteiro dentro do quarto, comendo a Bíblia Sagrada. Esquecia de comer, esquecia de beber. Minha mãe levava comida para eu comer, porque eu esquecia de comer, levava bebida. Falei, meu filho, você precisa descansar. Eu fiquei lunático com a palavra, principalmente com o Velho Testamento. Apaixonado pelo seu 17 anos de idade, caminhando para 18 anos de idade. Querendo ser o melhor filho de Deus que Deus já teve no planeta, na história dos homens. Querendo impressionar Deus com a minha santidade. Mas aos 17 anos, já contei isso aqui, eu tinha um problema. Aos 17 anos, a sexualidade está à flor da pele, né? Você toca no menino, pronto, ele está tarado. Não tem jeito. Seu filho vai fazendo 10 anos, 11 anos, 12 anos, ele vai ficando no banheiro mais tempo, o cocô fica mais longe, né? Ele mija mais tempo, não é verdade? Antes ele mijava em 20 segundos, agora ele leva uns 10 minutos para mijar. Não sei de onde veio tanta água, né? Ele passa lá dentro mijando. Meu filho, você está demorando, eu estou lendo uma revista. Está lendo, ele leva uma revista de filosofia, lá para dentro fica lendo. Isso depois dos 10, 11, 12 anos. Só que aos 17 anos, você passa pela mesma experiência, a urina é longa, não é? Aí o menino honesto falava assim, Deus, eu não posso ficar tanto tempo urinando assim no banheiro. Quem tem entendimento, entenda. Se você não entende, depois você pergunta ao seu irmão do lado. Toda vez, culpa. A sexualidade é a flor da pele. Aos 17 anos, mulher e árvore é a mesma coisa. Tudo mulher quer pegar. Só que na cabeça do garoto, um garoto cristão não podia sentir isso. Um garoto cristão é diferente. A carne do garoto é diferente. O desejo do garoto é diferente. A linguagem é diferente. É o que eu havia aprendido. Como que se a conversão roubasse de nós a humanidade.
Como que se a conversão de fato matasse o que a gente julga fraqueza, de modo que agora, convertido, eu não tenho fraqueza nenhuma. Não tendo fraqueza, eu não decepciono a Deus. É o que se aprende nas igrejas. Aí o cara que se converte, ela era uma fofoqueira danada, se converteu, o que acontece com ela? Continua fofoqueira. O camarada era um tarado louco, se converteu, o que acontece? Continua tarado. Ela era uma Maria Maçaneta. Se converteu, continua Maria Maçaneta. Então qual a diferença do convertido não? É que antes você era dominado pelo desejo, agora você o controla. O poder troca de mão. É isso que muda. O evangelho e a conversão me dá autoridade para negar-me a mim mesmo. O que eu não tinha como fazê-lo antes da conversão. O que eu sentia humanamente, eu não paro de sentir, eu passo a dominar. Só que na cabeça do menino, e existem alguns meninos com 60 anos que não aprenderam isso até hoje, sentir fraqueza, desânimo, desejo, ira, raiva, é uma coisa que um cristão não pode sentir. E o que acontece? Ele se sente culpado por senti-lo, e ele acredita que não é crente. Ele acaba abandonando a igreja por honestidade. Honestidade. Paulo, ele nesse versículo que nós lemos, o 8, eu pedi a Deus para tirar isso de mim. Eu não quero entristecer o meu Senhor. Eu não quero macular o nome do meu Senhor. Me livra disso, Deus. Aí Deus diz assim, não, Paulo. Esse problema, se físico, você vai levar até o dia da sua morte. Esse problema, se fragilidade carnal, se pecado, você vai conviver com ele até o final da sua vida. Deus está dizendo a Paulo, não há como viver perfeição nesse tabernáculo. O que você precisa não é se livrar do que te incomoda. O que você precisa é nunca jamais sair de debaixo do poder da graça de Jesus de Nazaré. Quem são os que hoje sucumbem? São os que têm o pecado mais aflorado, o desejo mais aflorado, a inveja mais aflorada, o ódio mais aflorado? Não, não são esses não. O seu pecado não é maior do que esse irmão que está do seu lado. O seu pecado não é maior que o meu, nem o meu maior que o seu. Nós somos tentados da mesma forma. A diferença é aonde a gente vive. Uns se mantêm debaixo da graça, outros saem de debaixo dela por não se achar merecedor. E de fato não é. Por isso que se chama graça. Paulo nos dá uma aula maravilhosa. O espinho na carne exerce maior influência nele do que o arrebatamento do terceiro céu. Ele não se vangloria, mas ele aprende que uma vida natural e simples, uma vida que não seja de extravagantes, mas também não seja de ausências. Uma vida equilibrada, não depende de experiências catárticas, ou seja, nós não precisamos ser levados ao terceiro céu. Nós só precisamos permanecer debaixo da graça. Deus, por Jesus de Nazaré, diz para ele, a minha graça te basta. Paulo, você não me entristece porque tem uma fraqueza. Me entristece é aquele que, possuindo tal fraqueza, não a admite. Não admitir nossas fraquezas. Ou seja, não enxergarmos os nossos espinhos, faz com que nós nos tornemos tacadores de pedras. E que soube do irmão tal. O que foi, pastor? Pecou. Qual a novidade? Você também não pecou hoje? E por que você está fazendo fofoca dele? Orou por ele? Você está falando do teu irmão para mim, mas falou do teu irmão caído para Deus? Não tive tempo. Como não teve tempo você teve para falar para mim? Nós, os cristãos contemporâneos, ao invés de entregarmos o caído a Deus, entregamos a queda do irmão para o outro irmão. E o apedrejamos. E não sabemos que tal apedrejamento e tal fala horizontal é semente para a nossa vida lá na frente. Nós colhemos hoje exatamente o que plantamos ontem, consciente ou inconscientemente. Paulo está dizendo, a gente só precisa permanecer debaixo da graça. Se assim o é,
Porque então, amados, a maioria de nós cristãos vivemos pedindo novas experiências com o Espírito Santo. Se eu preciso só permanecer debaixo da graça, por que a maioria de nós vive pedindo novas experiências com o Espírito Santo? Vivemos como viciados, de evento em evento, atrás de um novo batismo com o Espírito Santo. Nós estamos atrás de evento, atrás de um novo fogo. Derrama fogo sobre nós. Deus, eu quero um novo fogo. Eu quero me desesperar de novo. Estou em busca de um novo mover. Estou em busca de uma nova unção. Estou em busca do novo. Estou em busca de uma nova experiência. Por que a gente vive como viciado atrás de novas experiências do Espírito Santo? E o pior, amado, os que vivem atrás dessas experiências de prédio em prédio, atrás de estrelas gospels e estrelas gospel, atrás de movimentos e movimentos, atrás do novo de Deus, se acham muito consagrados. Mas em Paulo, o que são na verdade é gente que saiu debaixo da graça. Porque para quem está debaixo da graça não precisa de novo o tempo todo. Nós já estivemos lá, já estamos diante daquele que está sentado no trono. E quando nós entramos na presença dele, não tem mais como sair, porque ele diz que aquele que veio a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De modo que se você se sente fora da presença dele, não foi ele que te lançou, foi você que se ausentou. Nem teu pecado faz com que Deus te cuspa da presença dele. A única coisa que faz com que Deus nos cuspa ou nos vomite é a hipocrisia. Antes fossem vocês quentes ou frios, ele disse para a igreja do Apocalipse. Mas porque sois mornos, eu vomito vocês. Vocês me dão asco. Agora ele está dizendo, se você é frio, se você desanimou, se você pecou, se você errou, mas reconhece o teu erro, permanece em mim. Ele diz que restaura a tua vida completamente, porque ele não desiste de um filho seu. Vamos aplaudi-lo bem forte. Vivemos como viciados de evento em eventos. E o pior, nos achamos, porque de evento em evento, que somos consagrados. Bom, me parece que o que Paulo está dizendo é que você que vive de evento em evento, buscando poder, óleo, fogo, unção, só busca porque saiu debaixo da graça. Não tem essas orações nossas? Vamos entrar na presença de Deus. Ué, a gente está fora? A gente entra e sai? Quando é que a gente está na presença dele e quando é que a gente está fora? Não sei. Eu estou aqui no altar, estou na presença de Deus. Vou sair do altar, vou vir aqui para o templo comum. Sair da presença de Deus? Bom, estou aqui no templo, vou lá para lá de fora, não está os irmãos encostados lá no carro. Sair da presença de Deus? Sair do terreno da igreja, estou lá na Nogueira de Sá, sair da presença de Deus? Saí da Nogueira, fui lá para o ensaio da Beija-Flor. Saí da presença de Deus? Tem algum lugar onde a gente vá que os olhos do Senhor não estejam? Está pensando no ensaio da mocidade, né, irmão? Pois é. Tem algum lugar no qual nós estejamos invisíveis aos olhos de Deus? Para onde fugirei do teu espírito? Se subir ao monte, se descer ao Seol, se eu botar nas águas, na profundeza, tu ali também estás. Quem entrou na presença de Deus não sai jamais. A despeito dos espinhos que a gente carrega na carne ou na alma. Paulo é lindo, né? Quando o poder sobre o qual existimos é a graça, algumas marcas distintivas nos seguirão. Veja. Primeira marca distintiva de quem está debaixo da graça, de fato, de verdade. Primeiro, aquilo que geralmente paralisa a maioria dos homens será exatamente o que nos fortalece. Paulo está dizendo, pelo que sinto prazer nas fraquezas. A gente normal só sente prazer quando está tudo sob controle. Estou me sentindo forte. Paulo está dizendo, eu sinto prazer nas injúrias. E falaram mal de Paulo. Paulo está dizendo assim, opa, uma crítica desse aí, para mim, é o melhor elogio que eu posso ter na vida. A maioria dos homens, quando descobre que falaram mal dele, pronto, entra em depressão. Tu botou uma publicaçãozinha do teu cachorrinho. Oh, que lindo, meu pet. Aí alguém fala assim, ô pet feio, pronto, deprime uma semana sem falar com aquela pessoa. Tu deseja que apareça um câncer no estômago dela na semana que vem.
por causa de um comentário contrário. Paulo está dizendo, eu sinto prazer. Vai, me amaldiçoa mesmo. Produza. Presta tua boca para o diabo. Paulo está dizendo, me dá prazer. Paulo está dizendo, estou me sentindo fraco, mas o meu prazer permanece. Eu sinto prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Ou seja, tudo que enfraquece o homem normal, Paulo está dizendo, é o que me alimenta. Por quê? Porque quando ele está assim, para baixo, é a forma que ele mais depende de Deus. E porque ele mais depende de Deus, mais forte ele se sente. Por que ele se sente forte no que enfraquece a todos? Porque na fraqueza ele permanece debaixo da graça. Alguns de nós na fraqueza começam a questionar, por que Deus? Não devia ser assim, Deus. Não acredito mais em Deus. Estou chateado com Deus. Estou magoado com Deus. Estou chateado com Deus. Aí, como você já me ouviu falar aqui 1000 vezes, ele é deformado da qualidade de adorador para murmurador. Adorador Deus procura, murmurador ele não conhece. Eu não preciso vencer minhas fraquezas. Eu não preciso passar pela terra sem ser tentado por nada. Eu só preciso permanecer debaixo da graça. E quando eu permaneço, aquilo que geralmente paralisa a maioria, é exatamente o que nos fortalece mais. Independente e a despeito das dores na vida, se estou debaixo da graça, a sensação de plenitude será constante. Como é que você está, Paulo, fraco? Como é que você está, Paulo, angustiado? Como é que você está, Paulo, me sentindo humilhado? Como é que você está, Paulo, sendo perseguido? Como é que você está, Paulo, estou deprimido? E por causa disso, como é que está a tua alma? Plena, Paulo. Como, cara? Como que você pode estar pleno com essas dores todas? Aí, ele escreve aí, ó, diferente da maioria que, mesmo de posse de tudo, continua se sentindo vazio, né? Paulo, perdendo tudo, se sente pleno. A maioria de nós, tendo tudo, continua com vazio do tamanho do cosmos no peito. Paulo diz assim, por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas. Pô, cara, se glorificar na fraqueza já é complicado. De boa vontade, então, é brincadeira. O cara tem que ter muita convicção em Deus. Mas porque ele está pleno de Deus, gente. Paulo, quando está passando pela fraqueza, e se você ler o livro de Corinto, Paulo falando sobre as suas perseguições, sobre as suas angústias, ele passou por muitas perseguições. Paulo, quando olhava para a sua perseguição, ele olhava para ela e ao invés de se entregar a ela, dizia para ela, eu sei que você é temporária. No final, Deus vai me dar a vitória. Paulo olhava o problema e não se diminuía diante dele. Paulo olhava para o problema e não sentia pena de si mesmo. Paulo olhava para a adversidade e não se sentia medíocre. Paulo ouvia a calúnia dos inimigos e não acreditava nelas porque ele se conhecia. E ele permanece a despeito do adverso, do antagônico, ele permanece pleno. Por quê? Continua debaixo da graça do Altíssimo. A minha graça te basta. É Paulo. Enquanto todos se sentem diminuídos e abandonados na fraqueza, Paulo tem a sensação de glória. Porque será, irmãos, que alguns se sentem menores e abandonados na dor e na fraqueza? Por que quando a dor chega a gente tem a sensação de que nós fomos abandonados? De onde veio a ideia que a gente não passaria por dor e fraqueza? Onde é que está escrito isso? Quem disse? Quando? Em qual livro, em qual lugar que dor seria algo estranho à existência humana? Então, se quando chega a dor, a adversidade, o antagonismo, deu tudo errado, quebrou tudo, por que a gente tem essa sensação de que foi abandonado? É só a sensação. Por que isso acontece com a gente? Porque consciente ou inconscientemente, nós transferimos para Deus o tratamento que a sociedade dá a nós. O que você está fazendo na vida? Estou desempregado. Aí você se sente diminuído. Como é que está seu casamento? De você aí, diminuído. Como é que foi na prova? Fui reprovado, diminuído. Aí a sociedade tende a vê-lo como um fracassado, porque o que você planejou deu errado. Aí o que a gente faz? A gente transmite esse olhar sociológico sobre nós
para Deus e imaginamos que Deus é igual a eles. E nós acabamos por acreditar na visão dos outros sobre nós. Se você está fraco, é porque você é frouxo. Se você é frouxo, vai ser um perdedor. Se você está sentindo dor, se você não está com vontade de cantar hoje, de adorar, se você está mergulhado na angústia, é porque você não é crente. Paulo está dizendo assim, ó, eu sinto angústia, sinto fraqueza, fui abandonado, sou injuriado, mas eu continuo apaixonado pelo meu Deus. E porque eu conheço, eu sei que Ele respeita a dor pela qual eu passo. Ele respeita e a maioria de nós não a admite. Então você veja, o problema está sempre na gente. A forma como a gente se entrega e como a gente lida com a dor. Termino lembrando-lhes, portanto, que, terceiro, a força de Deus só é dada a quem não se esquece de que tem espinho. Mesmo que seja um santo que tenha sido arrebatado ao terceiro céu. Escute, a força de Deus só é dado para quem não se esquece que tem espinho. Mesmo que você seja alguém que tenha sido arrebatado ao terceiro céu. Alguém aqui já foi arrebatado a algum céu alguma vez aqui? Não? Não. Então nós estamos bem atrás de Paulo. Agora, ainda que você tenha sido arrebatado ao terceiro céu e tenha um espinho, se você esquecer desse espinho, esquece a força de Deus no tempo da dor também. Porque a força de Deus, que é a sua graça, só é força e graça. Para quem, a despeito das experiências sobrenaturais, jamais se esquece que carrega espinho na carne. E que porque carrega espinho na carne, só pode tratar o semelhante com misericórdia. Portanto, quero que você saiba, minha ovelha, toda vez que eu vejo algum de vocês em qualquer lugar, na rede, no Face, na vida, apontando o dedo, acusando. Bandido bom, bandido morto, tem que morrer todo mundo, desgraçado, verme. Quero que você saiba que a minha visão sobre você muda. Vamos imaginar que eu fosse um homem de rede. E se eu fosse construir minhas amizades, certamente as suas produções facebookianas seriam analisadas para tais construções. Porque a boca fala do que o coração está cheio, o dedo tecla do que o coração está cheio. E quando nós vemos a produção dessa sociedade, carregadora de pedra e apedrejadora, todo mundo acusando todo mundo do seu erro, todo mundo expondo o erro de todo mundo agindo sem misericórdia. Bom, o que as redes revelam é que nós, por opção, saímos debaixo da graça de Jesus. Portanto, o nosso futuro é temerário. Para a grande maioria de nós, não há esperança mesmo, não. Pastor, você acredita que dias melhores virão? Para alguns, talvez. Porque a Bíblia diz que a paz na terra seria dada a um tipo de homens. Homens de boa vontade. E se eu perco a boa vontade? Não há paz na terra mesmo, não. O que sobra é lutar contra a própria vida, porque nós vamos achar que a vida é nossa inimiga, porque a vida só nos traz surpresa maligna, a vida só nos traz surpresa maldita, a vida só labuta contra a gente. Viver para quê? E por causa dessa visão equivocada, essa epidemia de suicídios que a gente vê no caminho. Uma geração que, como preguei de manhã, não suporta mais ser o que é e como é. E essa insuportabilidade existencial, ou seja, eu não suporto ser o que sou e como sou, acomete a criança de 12 anos, que está deprimida e quer morrer, acomete o jovem de 19, no auge da força, acomete ao jovem de 35, ao de meia idade de 50, e acomete o velho de 80. Porque a força de Deus só permanece força de Deus e graça na vida daquele que não se esquece que tem espinho. Porque só quem reconhece os seus espinhos
guarda a pedra, que tacarinha no seu semelhante quando o seu espinho fosse descoberto. Imagina se nós fôssemos seres humanos que enxergassem seus próprios espinhos. Que paz que nós viveríamos nesse mundo. Não haveria mais pedras cruzando o nosso caminho, não haveria mais dardos inflamados do maligno, não haveria mais balas perdidas, porque estava todo mundo cuidando do seu próprio espinho. E eu acho que nós temos espinhos demais para nos ocuparmos com eles por muito tempo. Então, meu irmão, minha irmã, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração nessa noite. Você talvez tenha entrado aqui com tanta dor, com tanta adversidade, desesperança, que é o que acomete 90% dos homens hoje. Desesperança com todos, com tudo. Uma desesperança generalizada de que a vida pode melhorar. Você está aqui, não entende o que você fez consigo, como é que você chegou onde você chegou, meu Deus! O Senhor está dizendo, onde quer que você esteja, onde quer que você tenha ido, para cima ou para baixo, Ele está dizendo, se você estiver debaixo da graça, você estará, portanto, de posse de tudo que você precisa para se soerguer. A minha graça te basta. Graça. Eu queria orar com você que está aqui, que entende essa palavra. E gostaria de dizer, Deus, eu preciso voltar para debaixo da graça. Eu não aguento ser mais como eu tenho sido. Eu não aguento mais ser como sou. Mas ser aquele que você é, não no Face, não aos olhos dos outros, mas aquele que você é quando está sozinho, cara. Aquele que você sabe que é. Quando está sem a roupa, quando está nu, quando está só, quando não precisa botar máscara nenhuma. Não estou falando desse que você é publicamente como Naamã. Naamã era o general do exército poderoso, tinha quilos de medalha do lado de fora. Mas quando chegava em casa, tirava a roupa, o que tinha dentro era lepra. Então, a minha oração é que esse Jesus de Nazaré, que levou Paulo ao terceiro céu, mas que não tirou o seu espinho, mas liberou graça, seja o mesmo Jesus que nessa noite derrame graça sobre tua vida. E a despeito da profundidade do teu espinho, da dor que ele produz, essa graça te capacite para que você passe a ver a vida de outra forma. Porque a vida só encontra sentido na graça de Jesus de Nazaré. Eu queria chamar, eu não sei se o grupo ainda está aí, né? O Estação Prisma, será que está todo mundo aí, Marta? Ou será que alguém já foi embora? Teu cunhado já foi embora? Já foi. É de outra igreja, então não. Então vamos cantar uma música. E eu quero orar com você. Pastor, eu preciso voltar para debaixo dessa graça. Porque de repente você tem um espinho que não vai ficar aí para sempre mesmo. Deus tira esse espinho. Não, Paulo, eu só vou te dar mais graça. Esse espinho você vai carregar até o final. Qual é a tua fraqueza? Qual é a tua dor? Contra o que você luta há tantos anos, há tanto tempo, não consegue vencer, que atrapalha a tua vida. A palavra diz que você não precisa vencer isso, você precisa de mais graça. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Deus falou contigo?